Então, pronto. Agora a aula está gravando, né? E a gente pode dar início à nossa primeira noite dessa segunda semana do intensivão do Enem 2020 da Unijales. Deixa eu transmitir a tela aqui para vocês. Uhum. Então, como eu já tinha falado com vocês anteriormente, para quem não me conhece, eu sou Ana Caroline, eu sou professora no Unijales desde 2016, então já fazem mais ou menos aí uns 4 anos, né? Eu atuo nos cursos de farmácia, enfermagem, artes visuais, ciências biológicas. Eu fico com as disciplinas voltadas à química, práticas pedagógicas e metodologia científica, tá? Eu tenho licenciatura em química e o mestrado em ciência dos materiais. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação às disciplinas do curso, ou essas disciplinas que eu ministro, alguma coisa sobre a faculdade de química, sobre programas de pós, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá bom? Eu tô no grupo lá também do intensivão, então vocês têm meu número de celular lá, vocês podem mandar mensagem também, se às vezes ficar com vergonha de perguntar alguma coisa aqui, pode mandar mensagem depois também, tá? Se às vezes depois vocês estiverem estudando para o Enem, para o vestibular, ou até um exercício da aula que o professor está trabalhando com vocês, tem alguma dúvida? Pode me perguntar que eu estou sempre à disposição para a gente poder conversar. Quando é para falar de química, para falar de educação, eu estou aqui sempre, tá bom? Então vocês podem me perguntar. Na aula hoje também, eu gostaria que a gente fizesse um clima mais descontraído, tá? Não que só eu ficasse falando, porque como é mal de Carol, né? Carol fala para chuchu. Então, se deixar, eu fico aqui até amanhã falando e falo rápido também. Então, qualquer coisa vocês podem me interromper. Assim, vai mais devagar aí. Que aí eu volto, explico de novo, tá? Às vezes não entendeu, eu pergunto, eu explico de novo, porque senão fica só eu falando. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ligar o microfone e falar que vocês querem falar, tá bom? Porque eu coloquei o slide na tela cheia, então eu não consigo ver vocês levantando a mão, tá? Então, pode ligar o microfone e vamos conversar. Às vezes, vocês já estudaram alguma coisa que eu vou falar aqui na disciplina, em sala, ou tem um ponto de vista, quer falar alguma coisa, pode ligar o microfone que a gente conversa aqui, tá bom? Para fazer um clima bem descontraído. Se surgir alguma dúvida também, pode perguntar, tá? Fiquem à vontade. Então, nesse primeiro horário hoje, eu vou falar com vocês sobre química inorgânica, tá? Eu selecionei com vocês 2 temas dentro da química inorgânica que estão bastante presentes nas questões do Enem, que são atomística e eletroquímica, tá? A atomística ela é um tema bastante amplo e que aparece muito nas questões. E por que também eletroquímica? Porque tem umas pesquisas que demonstram, né, que a eletroquímica está entre um dos temas mais recorrentes no Enem e que os alunos apresentam mais dificuldade. Então, por isso que eu selecionei esses 2 temas com vocês. Claro que não vai dar para a gente ver tudo, a química ela é gigantesca, tem muita coisa para a gente estudar, mas hoje vai dar para a gente fazer uma revisãozinha e aprender pelo menos um pouquinho, tá? E aí eu espero que eu consiga também desmistificar esse preconceito que vocês têm, né, de que a química é chata, de que a química é tediosa, que a hora que chega nas questões do Enem ou do vestibular de química, misericórdia, ou eu vou chutar tudo, ou eu não vou dar conta de fazer, porque química eu não consigo entender, não, vamos lá. Não é porque eu sou da área, não, mas a química ela é uma parte muito interessante e que ela está muito presente no nosso dia a dia. Às vezes a gente julga não gostar porque às vezes não gosta do professor, ou porque às vezes não entende o conteúdo. Então, aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não consegue aprender,
a gente tem assim, o costume, né, de taxar como, eu não gosto, eu não consigo aprender. Não, vamos começar a olhar a química com outros olhos. A química, ela pode ser muito divertida e ela está muito presente no nosso dia a dia. Então, ela é uma matéria bastante interessante. Eu já vai fazer 3 anos que eu participo desses intensivões que a Unijales organiza. Nos outros anos a gente fazia como ciências na prática, né? Então a gente tinha um pouco de teoria e depois ia para o laboratório. Esse ano, por conta da pandemia, né? A gente não pode se aglomerar, então teve que ficar no EAD mesmo, né? Então, nós vamos ver a parte da teoria. Mas eu resolvi fazer diferente. Em vez de eu ficar colocando só a teoria para não ficar monótono, eu primeiro vou apresentar a questão do Enem, a gente lê a questão, e aí eu vou mostrar para vocês os conteúdos que vocês precisam saber para conseguir responder aquele tipo de questão dentro dos temas que eu já falei com vocês, dentro de atomística e dentro de eletroquímica. Então, tá. A primeira questão do Enem que eu separei para vocês, ela é do Enem de 2019, a questão 93 da prova amarela. Então, nós vamos começar com a atomística. Então, vamos ver a primeira questão que eu separei. Ela fala assim: em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método. Esses postulados são enumerados a seguir. Então, vamos ver os postulados. O primeiro deles, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. O segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Terceiro postulado, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. O quarto postulado, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. E o quinto postulado, os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Tudo bem. Então, agora, vão pensando assim, o que vocês já conhecem da matéria, e eu vou apresentar a teoria que vocês precisam saber para conseguir responder essa questão. Então, para responder essa questão, vocês precisam saber sobre a atomística, especificamente os modelos atômicos e suas principais características. Então, vamos lá. Uma dica que eu deixo para vocês também, que são estudantes, né, que pré-vestibulares, que almejam o Enem, ou até mesmo concurso, é interessante que vocês montem, sempre que estão estudando, esses modelinhos que a gente chama de mapa, né? Então, o que você faz? Você estuda a matéria e depois monta esses mapas em modelo de resumo. É muito eficiente para o aprendizado que vocês escrevam aquilo que vocês estudaram, porque é uma maneira de resumir o conteúdo e de vocês memorizarem algumas informações importantes. A gente não está falando de decoreba, né? Porque aquilo que a gente decora, a gente não aprende, né? Mas é para vocês conseguirem assimilar os conteúdos, para ir relembrando aquilo que vocês estão estudando. Então, é interessante, sempre estudou? Façam algumas anotações, depois releiam as anotações. Pode ser em modelos de mapas, resumos, porque quando você monta esses resumos ou esses mapas, você vai assimilando as cores aos conteúdos, entendeu? E fica mais fácil de você ver o que você conseguiu aprender ou o que você ainda tem dificuldade e precisa estudar novamente, ir mais a fundo ou procurar outras informações, tá bom? Então tá, voltando aqui aos modelos atômicos, o primeiro conceito de átomo surgiu por volta ali de 450 a.C., então ele é muito, muito antigo mesmo, com Demócrito e Leucipo, que eles eram filósofos, né?
Eles afirmaram que o átomo era a menor porção divisível da matéria. Ou seja, era como se eles pegassem um papel, por exemplo, fosse cortando, 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 chegava a um determinado tamanho que eles não conseguiam cortar mais, não conseguiam dividir mais. Então, aquela era o átomo, né? Era a menor porção da matéria. A mesma coisa que uma madeira. Você ia dividindo, 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 chegava a um tamanho que você não conseguia dividir mais. Aquele era o átomo, a menor porção da matéria. Tanto é que se você for analisar a palavra átomo, né? A significa não, tomo é divisível, partículas, então seria não divisível. Átomo é não divisível, por isso o átomo, de acordo com Demócrito e Leucipo, seria a menor porção divisível da matéria. Aí, por volta do século XIX, quando a química começou a ganhar as comprovações experimentais, né? Começaram a ter os experimentos para que começassem a ter as afirmações, né? Porque antes disso eram apenas as deduções, né? A Dalton propôs o seu modelo atômico. O modelo atômico de Dalton é o que a gente costuma chamar de modelo da bola de bilhar. Dalton afirma que o átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Por isso, a bola de bilhar, uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Só que o modelo atômico de Dalton apresentava algumas imperfeições. Por exemplo, ele não explicava a matéria ser eletricamente neutra, porque para o modelo atômico de Dalton não existiam partículas, apenas uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Claro que quando a gente fala em modelos atômicos, não tem assim, esse era errado, esse era certo. Eram os modelos que iam surgindo conforme os recursos e os estudos que se tinham na época, né? Igual a ciência vai avançando hoje, antigamente a ciência também ia avançando. Então, de acordo com os estudos que Dalton tinha naquela época, aquele era o modelo que parecia mais certo. Aí vão vindo outros cientistas que vão estudando e aperfeiçoando os modelos. Assim, então, depois de Dalton, veio Thomson. O modelo atômico de Thomson é um modelo que a gente chama de pudim de passas, né? O Thomson, com o seu experimento do tubo de Crookes, né? Que tinham partículas negativas e positivas e um gás a baixa pressão, ele conseguiu perceber que a matéria era constituída de partículas e que elas eram carregadas positivas e negativamente, porque assim ele conseguia explicar a matéria ser eletricamente neutra, tá? Então, por que a gente chama de modelo de pudim de passas? Porque o Thomson afirmou que o átomo era uma esfera assim, mas que ela não era maciça, ela era gelatinosa, né? Então, essa parte gelatinosa era a parte positiva, e que os elétrons, que seriam as cargas negativas, estavam ali incrustadas nelas. Então, é como se fosse o modelo do pudim de passas, né? Aquela parte gelatinosa do pudim seria a parte positiva, né? E os elétrons que estavam incrustados ali nele seriam como se fossem as ameixas ou as uvas passas ali colocadas. Então, o modelo atômico de Thomson, para o momento, ele parecia correto, porque ele explicava a matéria ser eletricamente neutra. E foi justamente Thomson, né, que é considerado o pai do elétron, porque foi através desse experimento dele que ele conseguiu descobrir os elétrons, que era a partícula carregada eletricamente, né? Mais para frente, Rutherford, né, com o seu experimento com bombardeio de partículas alfa, o que ele fez? Pegou o metal polônio, que era radioativo, né, e que emite partículas alfa, colocou dentro de um cubo de chumbo que só tinha um orifício para passar essas partículas e colocou uma fina lâmina de ouro como se fosse um obstáculo para essas partículas. Então, o que ele observou? Que as partículas alfas emitidas pelo metal polônio, que é radioativo, uma parte delas ficava retida na chapa, uma parte atravessava essa chapa e uma parte ricocheteava. Então, ele percebeu que o átomo ele não era uma esfera, não era denso, pelo contrário, ele continha um núcleo e tinha elétrons na eletrosfera. O modelo de Rutherford é o modelo do sistema solar. Então, ele disse que o átomo ele tinha um núcleo bastante denso e que continha as partículas positivas, que eram os prótons, né? E que os elétrons estavam em órbitas circulares ao redor
desse núcleo numa região chamada de eletrosfera. Por isso, o modelo de Rutherford é o modelo que a gente chama de sistema solar, né? Como se fosse o Sol e os planetas ao redor do Sol. Então, o Sol é o núcleo do átomo e os planetas são os elétrons na eletrosfera, tá? Mas, segundo o modelo atômico de Rutherford, né? Como os elétrons estariam em energia cinética, os elétrons perderiam energia cinética, acabariam sendo atraídos por um núcleo positivo e o átomo entraria em colapso. Fora que, se o núcleo fosse constituído apenas de partículas positivas, a gente sabe que partículas de mesma carga se repelem, né? Então, o núcleo não teria como se manter ali também, ele iria se repelir e o átomo entraria em colapso. Então, aí que veio o modelo atômico de Bohr, né? O que ele disse? O modelo atômico de Bohr, ele aperfeiçoou de Rutherford. Os elétrons estavam, sim, em órbitas ao redor do núcleo, né? Mas essas órbitas, os elétrons ocupavam camadas bem definidas, que a gente chamou de 7 camadas eletrônicas, né? Que são as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Então, os elétrons ocupariam regiões com energia quantizada. Então, o modelo atômico de Bohr é o modelo das camadas com energias quantizadas, que são as camadas ou níveis de energia. E que os elétrons, eles podem sim passar de uma camada para outra, para uma camada mais externa, mais distante do núcleo, desde que para isso ele receba um estímulo. E aí é o que a gente chama de salto quântico, que eu vou explicar um pouquinho mais lá para frente. Nesse meio termo aí também, foi quando James Chadwick descobriu o nêutron, né? Então, o nêutron são partículas sem carga elétrica e que servem para dar estabilidade do núcleo. Então, pronto, ó, a gente resolveu o problema aí da perda de energia cinética dos elétrons, né? Porque eles ocupavam níveis específicos, que são as camadas eletrônicas, e também o problema da redução dos prótons com James Chadwick, quando ele descobriu o nêutron. Porque o nêutron, como ele não tem carga elétrica, ele fica ali incrustado entre os prótons para evitar a repulsão dos prótons, então a gente consegue ter a estabilidade ali no nosso núcleo atômico. Um pouquinho mais para frente, Summerfield propôs que os elétrons estavam sim em órbitas, mas que essas órbitas não eram circulares e sim elípticas, e que dentro dessas camadas ou níveis de energia existiam os subníveis de energia, que são os famosos SPDF, que a gente costuma chamar para memorizar, de São Paulo, Distrito Federal, né? Então, Summerfield, ele propôs sim que as órbitas eram elípticas e que dentro dos níveis de energia existiam ainda subníveis de energia. O modelo atômico atual que a gente tem, né, também inclui as teorias de Broglie, né, que é a dualidade da partícula, uma hora ela se comporta como onda, outra hora como partícula, né? O de Scruding, que é o modelo do orbital atômico, que o orbital é como se fosse a casinha do elétron. O orbital é a região de máxima probabilidade de você encontrar um elétron. E junto com esse modelo de Scruding, tem o de Heisenberg, que é o princípio da incerteza. Porque, de acordo com o modelo de Heisenberg, não é possível a gente determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Por quê? Com os aparelhos que nós temos, mesmo com os avanços da ciência hoje em dia, para enxergar o elétron, eles precisam emitir uma radiação. E se emite uma radiação, o elétron vai realizar o salto quântico para um nível de energia maior. Então, não dá para a gente determinar a posição do elétron e a velocidade dele ao mesmo tempo. Ou a gente determina um, ou a gente determina outro, tá bom? Então, aí eu coloquei para vocês aqui, ó, uma chargezinha que tem a evolução dos modelos atômicos. Depois eu vou mostrar a fotinho real de cada um dos cientistas para vocês verem se realmente parece. Então, para a gente relembrar, a primeira concepção veio ali de Demócrito e Leucipo, que ainda eram filósofos, né? Da antiguidade, desde antes de Cristo, então, uma versão bem antiga. A gente começa a definir, então, a partir de Dalton, né? Que era o modelo da bola de bilhar, uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Depois veio Thomson, o modelo do pudim de passas, né? Que o átomo era uma esfera gelatinosa, carregada positivamente, com os elétrons incrustados ali nela.
Depois veio o Rutherford, né, com o modelo do sistema solar, que o átomo tinha um núcleo e que os elétrons estavam em órbitas circulares ao redor desse núcleo. Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford e aplicou as camadas eletrônicas, né? Então, que os elétrons ocupavam níveis de energia quantizados, que eram as 7 camadas eletrônicas. Chadwick descobriu o nêutron, que deu a estabilidade para o nosso núcleo, né, atômico. Depois, o modelo atual, né, o cientista moderno, a gente sabe que o átomo é constituído de partículas ainda menores que os prótons e os nêutrons, né, que nós vamos ver um pouquinho mais ali para frente, que nós temos sim um elétron numa eletrosfera, mas que eles estão em órbitas elípticas e que nós também temos os subníveis de energia dentro dos níveis de energia, né? Então tá. Aí agora eu coloquei a evolução dos modelos atômicos com a fotinho de cada um deles, para vocês verem se parece. Ó, tá aparecendo o perfilzinho aqui, ó, do Dalton, do Thomson, do Rutherford, do Niels Bohr e do Scruding. E eu coloquei uma foto minha aqui para representar o cientista moderno. Eu aí, ó, no primeiro ano de faculdade, fazendo química, o que o químico gosta, mexendo com fogo, né? Já achando que ia colocar fogo em tudo, para representar o cientista moderno, tá? Já quis me vangloriar ali. E quando vê, olha a foto aí, fala que eu tô igualzinha, tá? Embora já façam 6 anos, senão eu vou ficar chateada, tá? Então, que eu continuo com a mesma carinha de bebê e o mesmo interesse pela ciência que esse permanece, tá bom? Então, pus uma fotinha minha para representar o cientista atual, fazer uma propaganda. Quando a gente fala também em atomística, é importante que vocês saibam sobre as leis ponderais, né? Que são as leis que regem as reações químicas, né? Que ela mede a relação da massa entre os reagentes e os produtos, tá? As leis ponderais, elas são 3, que são a lei de Dalton, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. A lei da volumetria, ela não entra dentro das leis ponderais, mas ela é uma lei muito importante das reações químicas, por isso que nós vamos estudar ela também, tá? Então, como eu disse, as leis ponderais, elas estabelecem a relação entre os reagentes e os produtos. Basicamente, elas relacionam as massas desses reagentes e desses produtos. A primeira delas é a lei de Dalton, que a gente costuma dizer que é a lei das proporções múltiplas, né? O que significa? A massa de um reagente constante e a massa dos outros componentes terá um valor proporcional. Ou seja, isso significa que a massa de um determinado reagente reage com diferentes massas de um outro reagente, formando diferentes produtos. Por exemplo, aqui, ó, o carbono, quando ele reage um carbono com O2, a gente forma o dióxido de carbono. Quando a gente reage 2 carbonos com um O2, a gente forma o monóxido de carbono. Então, quando o carbono ele reage com diferentes quantidades de oxigênio, ele forma diferentes ou monóxido de carbono ou dióxido de carbono. Então, um reagente fixo reage com diferentes massas de um outro reagente e vai formar diferentes compostos. Essa é a lei das proporções múltiplas, ou a lei de Dalton. A lei de Lavoisier é aquela famosa que vocês conhecem, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é a lei da conservação das massas, ou seja, a massa dos reagentes precisa ser igual à massa dos produtos. O que isso significa? Se estão entrando 4 gramas de reagentes para reagir, nós temos que formar 4 gramas de produtos, e isso incluindo gases, né? Que, por exemplo, Lavoisier, nos seus experimentos, ele observou que quando ele queimava, por exemplo, um pedaço de metal oxidado, a massa do produto era maior do que a do reagente que estava entrando ali. Da mesma forma que quando ele fazia a combustão, né, ou a queima de um pedaço de madeira, a massa dos reagentes formadas era menor, ou a massa dos produtos era menor do que a do reagente que estava entrando ali. Aí, onde surgiu as teorias do flogístico, né, que mais para frente eles perceberam que o flogístico nada mais era do que o oxigênio, né, ou entrando já nos processos de oxidação, ou saindo nos processos de combustão. Então, a lei de Lavoisier, a massa dos reagentes precisa ser igual à massa dos produtos. O exemplo aqui, se estão entrando 6 gramas de carbono mais de 16 gramas de O2,
Então, nós temos 22 gramas, 6 mais 16, 22 gramas de reagente. Precisam formar 22 gramas de produto que estão presentes aqui no nosso dióxido de carbono, tá? A lei de Proust, a terceira e última lei ponderal, né? A lei das proporções definidas. A proporção das massas de que reagem permanece constante. Então, a proporção de massa que reage vai ser sempre a mesma. Por exemplo, na molécula de água, sempre haverá 16% de massa em hidrogênio para 88,9% em massa de oxigênio, tá? Ou seja, sempre vai reagir um carbono para um O2 para formar um CO2. Eu posso variar as massas, mas a proporção de carbono para oxigênio vai ser sempre a mesma para formar o dióxido de carbono, tá bom? Então, essas são as 3 leis ponderais. Aí eu falei para vocês que a lei da volumetria, ela é tão importante quanto as leis ponderais, mas é que ela não encaixa nas leis ponderais, né? O que é a lei da volumetria? Que gases nas CNTPs, que são as condições normais de temperatura e pressão, possuem a mesma proporção em volume, ou seja, gases a temperatura de 0 graus Celsius ou 273 kelvins, 1 atm, tem 22,4 litros, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui da reação de produção da amônia, né? Tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio, eles vão ter 22,4 litros quando estiverem nas CNTPs, tá? Então, aí, para vocês montarem o cálculo estequiométrico, né? Nós temos 1 mol de N2 que reagem com 3 mols de H2 para formar 2 mols de NH3. Aí vai ser 1 vezes 22,4 mais 3 vezes 22,4, que vai ser a mesma coisa que 2 vezes 22,4, porque a gente tem que manter a lei de Lavoisier, não é? E aí a gente pode duplicar, triplicar, quadruplicar, mas sempre nas CNTPs, o volume vai ser 22,4 litros de qualquer gás, que é a lei de Gay-Lussac, tá? Beleza? Também é importante que vocês saibam as semelhanças atômicas para a gente conseguir responder aquele exercício, né? O que são as semelhanças atômicas? São os isótonos, os isótopos, os isóbaros e os isoeletrônicos. Misericórdia, como que eu vou fazer para saber de tudo isso? Calma, tá? Os isótonos são elementos diferentes, mas que têm o mesmo número de nêutrons. Como que eu vou fazer para guardar? Olha aqui, ó. Isótonos, nêutrons, ó, o Nzinho aqui, ó, isótonos e o N de nêutrons. Então, são elementos diferentes, mas que têm o mesmo número de nêutrons. Por exemplo, o hélio e o hidrogênio, ó. Aqui embaixo é sempre o número atômico, que é o número de prótons, e em cima o número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons, né? Então, o hélio, 4 menos 2 vai dar 2 nêutrons, um próton menos 3, que é o número atômico, vai dar 2, eles têm 2 nêutrons. A mesma coisa que o carbono e o nitrogênio, ambos possuem 7 nêutrons. Então, isótonos são elementos diferentes, mas que têm o mesmo número de nêutrons, ó, o Nzinho. Isótopos são elementos químicos semelhantes. Por quê? Porque o número de prótons ele é único para cada elemento, tá? Então, o número de prótons é o que caracteriza o elemento. Então, eles precisam ser o mesmo elemento. Então, são elementos que têm o mesmo número de prótons, o mesmo elemento, mas que têm o mesmo número de prótons. Por exemplo, a gente tem aqui as variações do carbono e as variações do hidrogênio. Eles possuem o mesmo número de prótons e diferentes números de massa e diferentes números de nêutrons, consequentemente. Como que eu vou saber? Isótopos, ó, o Pzinho aqui de prótons, P. Então, isótopos são elementos químicos semelhantes que têm o mesmo número de prótons. Os isóbaros são elementos químicos diferentes e que têm a mesma massa atômica. Os isóbaros, lembra para quem é daqui de Jales, a gente tem a Labarone, né? Sempre massa, né? Então, elementos químicos diferentes, mas que têm o mesmo número de massa. Por exemplo, o carbono e o nitrogênio. Aqui, ó, eles têm o mesmo número de massa, que fica no canto superior esquerdo. O argônio e o carbono também, tá bom?
E, por último, os isoeletrônicos, o ELE, que tem o mesmo número de elétrons, tá? A gente tem, no caso aqui, o cátion sódio, ó, tá vendo? Ele tem 11 prótons. Então, ele tem também a mesma quantidade de elétrons aqui, ó, do neônio, que tem 10 também. Porque se ele tem 11 prótons, o átomo tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Se ele é cátion, ele doou um elétron, então ele vai ficar aqui, se ele tinha 11 prótons, ele tinha 11 elétrons, mas como ele doou um, ele ficou o cátion sódio, então ele ficou com 11 elétrons, ele ficou com mais prótons do que elétrons. O neônio tem 10 aqui, ó, se ele tem 10 prótons, também tem 10 elétrons. O ânion de flúor, ele teria 9 prótons, se ele fosse o átomo eletricamente neutro, também teria 9 elétrons, mas ó, ele é o ânion de flúor, ele ganhou um elétron, então se ele tinha 9 e ganhou 1, ele ficou com 10 elétrons, tá bom? Então, aqui são as semelhanças atômicas, isótonos, isóbaros, isótopos e isoeletrônicos, tá? A tabelinha aqui é a mesma coisa. Isóbaros têm mesmo número de massa, a massa atômica é representada pela letra A, diferem prótons, nêutrons e elétrons. Isótopos têm o mesmo número de prótons e diferem com relação aos demais. Lembrando que sempre isótopos são o mesmo elemento químico, os demais são elementos químicos diferentes. Os isótonos têm o mesmo número de nêutrons e os demais diferentes, e os isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons e os demais diferentes, tá bom? Então, vamos lá, depois de tudo isso, voltando à questão. De novo ali, então, a questão falava sobre o livro publicado por Dalton, né? E apresentava os postulados. Agora, vamos analisar os postulados de acordo com o que a gente estudou. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. E aí, a matéria ainda é constituída de átomos indivisíveis? Não, né? A partir do modelo de Thomson, a gente já começou a ver que o átomo era divisível, né? O Thomson descobriu os elétrons, né? Então, o átomo já era divisível em partículas menores, os elétrons. Hoje, a gente sabe que nós já temos os prótons, os elétrons, os nêutrons e partículas ainda menores que eu vou mostrar para vocês mais ali para frente. Então, o 1 já é errado. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Não, a gente tem elementos químicos que têm o mesmo número de prótons e diferentes números de massa, que são os isótopos. Lembra? Mesmo elemento químico, com diferentes números de massa, né? Os isótopos, mesmo número de prótons, mais diferente número de massa, que são os mesmos elementos químicos que diferem com relação ao número de massa, que são os isótopos, né? Então, esse também é errado. O 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. A gente já tem hoje o conceito de isóbaros, né? Que são elementos químicos diferentes e que têm o mesmo número de massa. Então, essa também não é, tá? A 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. A gente já sabe que os átomos eles são destrutíveis, sim. Eles formam reações, eles são os processos que a gente vai ver mais para frente de fissão e fusão nuclear. Os processos de fissão, os átomos são divisíveis, né? A gente viu aí que eles são divisíveis em partículas menores. Então, essa também não é. Sobrou a última, vamos ver se está certo, porque alguma tem que estar certo, né? Os átomos de elementos químicos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Essa é a correta, porque é assim que ocorrem as reações químicas, tá bom? Então, da 93, a questão correta é a E, a alternativa correta, o postulado 5 é o que ainda é considerado correto, beleza? Então tá, mais uma questão sobre esse tema. A 116, da prova amarela do Enem de 2019. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética, ao ocorrer A.
Alternativa A, mudança de fase sólida para a fase líquida do elemento químico. Alternativa B, combustão dos cátions metálicos provocadas pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Alternativa C, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Alternativa D, transição eletrônica de um nível mais externo para outra mais interno da eletrosfera atômica. Alternativa E, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Eu já dei um spoiler aí dessa questão, quando eu falei para vocês do modelo atômico de Bohr, né? Que o elétron realiza saltos quânticos, mas eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que são saltos quânticos. Mas já vão pensando aí se vocês já sabem qual que é a alternativa correta. Para responder essa questão, você precisa saber sobre, além dos modelos atômicos e suas principais características dentro da atomística, também sobre o conceito de saltos quânticos. Então, vamos lá. O salto quântico é quando, para passar de um nível de menor energia para um nível de maior energia, então, do núcleo com relação à última camada eletrônica, a energia é crescente, tá vendo? Então, quanto mais distante do núcleo o elétron estiver, mais energética é a sua camada, mais energia tem a camada eletrônica, tá? Então, para que ele possa passar de um nível de menor energia, quando ele está no seu estado fundamental, para um nível de maior energia, mais distante do núcleo, o elétron precisa absorver a quantidade de energia apropriada, que é específica daquela camada eletrônica, né? Quando isso acontece, a gente diz que o elétron realizou o que a gente chama de salto quântico, né? Então, ele saltou de um nível de menor energia, onde ele estava ali no seu estado fundamental, tranquilo, no seu orbital, na sua casinha, ele recebeu uma energia e realizou o salto quântico. Ele saltou para uma outra orbital, para uma outra casinha ali com uma energia maior. Mas, como diz o ditado, bom filho a casa torna, quando o elétron realiza esse salto quântico, ele realizou esse salto quântico porque ele se tornou excitado, então ele foi para uma camada de maior energia. Mas como um bom filho uma casa torna, o elétron não se sente estável ali na outra casinha, no outro orbital que ele está ocupando. E aí, então, ele tende a voltar para sua casa, né? E ele vai devolver a energia absorvida na forma de luz, tá? Dá para vocês perceberem isso, talvez vocês já até tenham feito na escola, o experimento do ensaio da chama. Ou quando eu vou ensinar vocês a fazer arte, né? Pode ser utilizando uma vela, ou na chama do fogão mesmo, vocês derrubam um pouquinho de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Vocês vão perceber que a chama passa ali do azulado, um pouquinho alaranjado, que é da chama do fogão, para o amarelo. Por quê? Porque os sais de sódio, eles têm essa cor amarela. O que aconteceu ali? O salto quântico, né? Porque os sais de sódio receberam a energia ali térmica da chama do fogão, ou da vela, ou do bico de Bunsen, né? Realizaram um salto quântico para um nível de maior energia. Não satisfeitos, né? Eles tendem a voltar para o seu estado fundamental, para a sua casinha de origem, e devolvem energia absorvida na forma de luz, que no caso do sódio é amarela. Esse processo é todo muito rápido, tá? A gente falando aqui parece que corre lentamente, né? Ele realiza salto quântico e volta. Não, é tipo assim, milésimos de segundo, porque só a hora que você já derruba, você já consegue ver a cor amarela, que já é essa saltou, voltou, tá bom? Então, isso é o salto quântico. Então, o elétron ele está no seu estado fundamental, ocupando o seu orbital ali, ele recebe uma energia, né? Se torna excitado e salta para uma camada de maior energia. Como ele não fica estável assim, ele tende a voltar para sua casinha de origem e devolver energia na forma de luz, tá? Uma curiosidade química sobre isso, aonde que isso está presente também? Aonde que a gente vê luz quando coloca chama? Nos fogos de artifício, né? Esse é o princípio de funcionamento dos fogos de artifício, que esse princípio nada mais é do que a incandescência e a luminescência, que é a emissão de luz, né? Os fogos de artifício, eles têm um propelente, né? Que pode ser a pólvora negra, que é o salitre, o nitrato de potássio, enxofre, carvão, perclorato de potássio.
também são usados como propelente, mas sais de diferentes elementos. Por exemplo, sais de cálcio tem cor laranja, sais de estrôncio ou carbonato de lítio, cor vermelha, sais de cobre, cor azul, sais de sódio tem cor amarela, pó de titânio, alumínio, magnésio tem a cor prata, que é a da chuva de prata. Vocês já viram em lugares onde realizam a solda, né? Que utilizam magnésio, fica aquele branco assim que chega a doer até o olho. Por isso que eles utilizam aquele equipamento de proteção, né? E o ferro, ele tem a cor dourada. Então, o princípio de funcionamento dos fogos de artifício é o salto quântico. A gente tem o propelente, que é a pólvora ali, e sais dos elementos de acordo com a cor que a gente quer que saia na explosão. O que vai ser ali, que vai dar a excitação, a energia, é a hora que a gente coloca fogo nos fogos de artifício, eles realizam o salto quântico, quando voltam para o seu nível de energia, né, para sua casinha, para o seu orbital do estado fundamental, devolvem energia absorvida na forma de luz, tudo assim, milionésimos de segundo, e tem esse efeito lindo, maravilhoso, que a gente adora ver, né? Então, tá vendo? Mais um exemplo de que a química está bem presente no nosso cotidiano, tá? E que não é um bicho de 7 cabeças, como vocês pensam. Voltando à questão. Então, depois que eu já falei, já dá para vocês saberem qual alternativa que é, não é? Vamos analisar de novo as alternativas? Então, a cor é proveniente da emissão da radiação eletromagnética que ocorre Então, a gente tem ali um material de interesse foi colocado no bico de Bunsen, né? Então, a gente teve ali um fornecimento de uma energia térmica, né? Então, vamos lá. A mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico, mudança de fase sólida para a fase líquida é o que vocês já devem conhecer, que a gente chama de transformações físicas, né? As transformações físicas, elas são transformações reversíveis e que não emitem radiação, nem gás, nem mudança de cor, nada. Por exemplo, o gelo vira água, continua sendo água, né? E a água pode virar gelo, não emitiu radiação, não emitiu nada. Então, as mudanças de estado são transformações físicas, né? Elas são reversíveis. Já para ter essa emissão de luz, emissão de gás, é o que a gente chama de transformações químicas, né? Que elas são irreversíveis. Por exemplo, papel queimado, não tem como a gente voltar ao papel normal, né? Ele tem alteração na cor, tem alteração no material, tem emissão de gás, né? Então, alternativa A pode riscar fora. Alternativa B, combustão de cátions metálicos provocados pelas moléculas de oxigênio na atmosfera. Nada a ver, né? O processo de combustão não vai emitir radiação, a luz ali vai ser proveniente apenas da chama, tá? Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Nada a ver, diminuição de energia cinética, os elétrons entrariam ali em colapso e não ia emitir nada, tá? Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno da eletrosfera. Opa, olha aí, ó, quando o elétron volta para sua casinha. Vamos só dar uma analisada na E? Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. É o início do salto quântico, essa alternativa aí, né? Mas os elétrons só emitem a radiação quando eles voltam do nível mais energético para o seu estado fundamental. Então, deveria ser ao contrário do que está escrito na alternativa E. Portanto, é a alternativa D a correta, né? Quando os elétrons passam do nível mais externo, que é o estado de excitação, para o seu e voltam para o seu nível fundamental, para a sua casinha de origem. Aí eles vão devolver, porque eles pegaram um negócio, eles devolvem, eles pegaram a energia, eles vão devolver a energia que eles pegaram na forma de luz. Esse é o salto quântico. Então, a alternativa correta é a D. Também é importante que vocês saibam sobre a atomística, da estrutura do átomo, radioatividade e sobre a tabela periódica, tá? Que são os 3 temas que estão incluídos dentro da atomística: estrutura do átomo, radioatividade e tabela periódica. Então, vamos começar rapidamente a estrutura do átomo, tá? A gente sabe que o átomo ele contém um núcleo, né? Que é a região maciça, compacta, que fica ali no centro do átomo. O que estão ali no núcleo? Os prótons e os nêutrons. Os prótons, eles são partículas carregadas positivamente, né? Então, a gente costuma falar que eles têm carga mais 1, e a massa deles é de 1, tá?
Os nêutrons, eles são partículas que, como o próprio nome diz, estão próton positivo, né? Os nêutrons negativos. Ou os nêutrons neutras, né? Eles não têm carga elétrica, tá? Então, como eles não têm carga elétrica, eles não têm carga. E aí a gente costuma dizer que a massa deles é semelhante à do próton, que é 1 também. Os nêutrons, eles foram descobertos por James Chadwick, né? Como a gente já conversou sobre isso, e eles servem para dar estabilidade ao núcleo, né? Para evitar que os prótons ocasionem a repulsão, né? Então, os nêutrons, eles diminuem a força de repulsão ali dos prótons no núcleo. Além do núcleo, nós temos a eletrosfera, né? Que é a região periférica ao redor do núcleo, onde os elétrons ficam girando de acordo com o modelo que nós já estudamos, né? Em órbitas elípticas, né? Os elétrons, eles foram as primeiras partículas subatômicas a serem descobertas, né? Por Thomson, né? Eles têm elétrons, né? Tem carga negativa, tá? E a gente costuma dizer que os elétrons têm massa desprezível. Para vocês terem uma ideia de quão desprezível é a massa desses elétrons, tá? Ela é 1836 vezes menor que a massa do próton. Então, os elétrons, eles têm massa desprezível, tá? Como a ciência avança, né? Assim, ó, no piscar de olhos, graças a Deus, a gente já conseguiu descobrir que existem partículas subatômicas ainda menores que os prótons e os nêutrons, que são os quarks e os gluons, tá? Então, aqui um esqueminha rapidão. A gente tem a matéria, né? A matéria é formada por moléculas, o que forma as moléculas são os átomos. Os átomos são constituídos do núcleo e da eletrosfera, como nós vimos, né? No núcleo, nós temos os nêutrons e os prótons, e os elétrons na eletrosfera, né? Elétrons negativos, nêutrons, prótons positivos. Os prótons são constituídos de partículas ainda menores, que são os quarks. Então, um próton é constituído de 2 quarks up e 1 quark down. Então, para a gente formar um próton, a gente precisa de 2 quarks up e 1 quark down. Para a gente formar um nêutron, nós precisamos de 2 quarks up, ou 1 quark up, 2 quarks down e 1 gluon, tá? Então, como que forma o nêutron? 2 quarks down, 1 quark up mais 1 gluon. Então, estão vendo? Dentro das partículas subatômicas prótons e nêutrons que formam o núcleo, nós ainda temos partículas menores. Um próton ainda se divide em 2 quarks up e 1 quark down, e o nêutron se divide em 2 quarks down, 1 quark up e ainda 1 gluon, tá? Então, nós, voltando àquela primeira questão, a gente tem partículas subatômicas ainda menores que os prótons e os nêutrons, tá? Também é importante que vocês saibam sobre as propriedades do átomo. Quais são elas? Raio atômico, massa atômica, número atômico e radioatividade. O raio atômico é a distância entre o elétron na camada mais externa da eletrosfera e o núcleo. Então, o raio atômico é a distância entre o elétron da camada mais externa e o núcleo atômico. Ou a gente também costuma medir a distância entre dois núcleos atômicos, aí a gente chama de diâmetro. O raio, assim como na matemática, vai ser a metade desse diâmetro. Para vocês terem uma ideia do tamanho do átomo, de quão pequeno é o núcleo perto da eletrosfera, então constatou-se que o raio que mede a eletrosfera do átomo é 10.000 vezes maior do que o núcleo, tá? Para vocês terem uma noção, é como se o núcleo fosse uma bola no centro de um campo de futebol e a eletrosfera fossem as arquibancadas. Então, para vocês terem uma ideia de quão grande é a eletrosfera com relação ao núcleo, tá? A massa atômica, ela é a somatória dos elementos que compõem o átomo, ou seja, a massa atômica é a soma de prótons mais nêutrons, porque os elétrons têm massa desprezível, então a gente não considera. A massa atômica na tabela periódica, né, ela aparece embaixo sempre, ou embaixo e no canto superior esquerdo, assim como o número atômico, tá?
A massa atômica, ela é medida em U, unidades de massa atômica, ou gramas por mol, tá? E o valor é sempre estipulado com referência ao carbono 12, que é o isótopo muito abundante do carbono, né? E que equivale à massa de 1/12 do carbono 12, que é aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, para vocês terem uma noção de quão pequena é essa massa também, tá? As outras propriedades do átomo muito importantes são o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, pode ser representado por P ou por Z, e a quantidade de prótons que existe no núcleo desse átomo. Como a gente sabe que o átomo é eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, no caso do carbono, se ele tem 6 prótons, ele tem 6 elétrons, o átomo de carbono. Quando a gente fala em íons, né, aí depende. Cátions, ele vai ter mais número de prótons do que número de elétrons, porque ele doou elétrons, e ânions ele vai ter mais número de elétrons do que número de prótons, porque ele recebeu elétrons, tá? O número de prótons na tabela periódica, ele aparece também em cima, no canto superior, né, esquerdo. E o número de prótons, ele é característico de cada elemento. Sempre quando você falar de um elemento que tem número atômico 6, a gente está falando do carbono, tá? E a gente sabe que é em ordem crescente de número atômico que a tabela periódica é organizada, tá bom? A radioatividade, ela é comum a alguns elementos, como urânio e césio. Então, ela é específica de elementos que têm número atômico acima de 84, tá? É a capacidade que esses elementos possuem de emitir partículas radioativas, alfa, beta, gama, tá? E acarretando o fenômeno de decaimento radioativo, que é a transformação de um átomo radioativo em outro mais estável, como a gente vai ver um pouquinho mais ali para frente, tá? Então, todos os elementos que têm massa atômica, ou número atômico maior do que ou igual a 84, tá? Eles são considerados radioativos, tá? Mais uma curiosidade da química. O chumbo é o elemento com maior peso atômico, tá? Apresentando 207 unidades de massa atômica aproximadamente aí de peso. Existem 288 nucleotídeos primordiais, que são núcleos atômicos que existem desde antes da formação do sistema solar e ainda se encontram sem alteração nas características nucleares do átomo, tá? Em 1911, quando se começou a estudar o núcleo atômico, foi dada a largada para a descoberta de novas partículas menores que o átomo. Exemplo dessas partículas são os quarks, os leptons e os mesons, tá? Hoje se conhecem diversas subpartículas que explicam a relação entre a massa e a energia de um átomo ou agregado atômico. Para se ter uma noção da dimensão de um átomo, para cada gota de água há 2 trilhões de átomos de oxigênio e mais de 4.000 trilhões de átomos de hidrogênio, tá? Os prótons e os nêutrons são responsáveis por aproximadamente 99,94% de toda a massa do átomo, tá? Que é dada em unidades de massa atômica, uma vez que a massa do elétron é desprezível, como nós já vimos, 1.836 vezes menor que a massa dos prótons, tá? O corpo humano é formado por 7 octilhões de átomos, tá? E ainda não é possível ver um átomo isolado. O átomo é uma entidade tão minúscula que é impossível visualizá-lo, mesmo com os melhores microscópicos existentes, né? Como nós já falamos, é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade de um elétron, né? Então, por isso a gente também não consegue determinar conseguir visualizar um átomo ali isolado, tá? Para se ter uma ideia de quão infinitamente pequeno é o átomo, se colocássemos ao lado 1 milhão de átomos, ainda assim eles não atingiriam a espessura de um fio de cabelo humano, que é praticamente nada, né? Então tá. Lembra que eu falei que eu queria falar com vocês sobre a estrutura do átomo, radioatividade e a tabela periódica dentro da atomística? Então, vamos ver rapidinho radioatividade. O que é radioatividade? O que vem a ser a radioatividade? Então, a radioatividade é um fenômeno que ocorre quando um núcleo instável emite espontaneamente partículas ou ondas, né, que são determinadas de radiação e se transforma no núcleo mais estável. Então, o que é radiação?
um núcleo instável emite espontaneamente partículas ou ondas, que é a radiação, e aí ele fica estável, fica de boa, tá bom? A radioatividade de um elemento não é alterada por fatores químicos, nem pelo estado físico da substância, nem pela pressão ou temperatura, porque este fenômeno depende apenas da instabilidade do núcleo atômico e não da eletrosfera, tá? Então, quando a gente fala em fatores químicos, estados físicos da substância, a gente está falando da eletrosfera. Agora, quando a gente fala de radioatividade, é apenas alterações ali no núcleo do átomo, tá? Por isso que esses fatores não interferem no que diz respeito à radioatividade, tá? Existem 3 tipos de radiação quando a gente fala em radioatividade, né? As partículas alfa, beta e gama. As partículas alfa são uma radiação formada por 2 prótons e 2 nêutrons, que têm um baixo poder de penetração e se deslocam pelo ar a 10% da velocidade da luz. Então, a partícula alfa, ó, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. E ela tem poder de penetração baixo, então apenas uma folha de papel já retém ela, tá? As partículas beta é a radiação formada por um elétron e que tem um poder de penetração maior que da radiação alfa, tá? E ela se desloca a 90% da velocidade da luz, então tem um deslocamento bom e um poder de penetração maior do que a partícula alfa. Então, a partícula beta é formada por apenas um elétron, ela passa pelo papel, mas uma chapa fina de alumínio retém ela, tá? Já as partículas gama, elas são radiações formadas por onda eletromagnética, né? Então, gama, a radiação gama, ela não é uma partícula, ela é uma radiação. Tem um alto poder de penetração, bem maior do que da alfa e da beta, e desloca-se pelo ar com a velocidade da luz, que é de 300 milhões de quilômetros, né? Aproximadamente aí. Então, as partículas o gama, elas têm elas são radiação, né? Por isso elas não têm carga elétrica e elas se deslocam com alta velocidade, né? A velocidade da luz e tem alto poder de penetração. Elas passam pelo papel, passam pelo alumínio, apenas uma camada bem grossa, então uma espessura bem grossa de chumbo é capaz de reter as radiações gama, tá? Então, os 3 tipos de radiação, alfa, beta e gama. Quando a gente fala, então, em radiação, nós temos que falar nas leis de decaimento radioativo, tá? Nós temos a primeira lei, que é a lei de Soddy, né? Que é a emissão de partículas alfa. Quando o átomo de um elemento radioativo emitir uma partícula alfa, seu número de massa irá diminuir em 4 unidades e seu número atômico diminuirá em 2 unidades, originando então um novo elemento químico, porque se a gente mexeu no número atômico, no número de prótons, a gente forma sempre um elemento químico, porque lembra, sempre o número de prótons é característico daquele elemento. Então tá, se a partícula alfa ela é formada por 2 prótons, então 2 prótons e 2 nêutrons, ela tem número de massa 4, né? Então, se a gente tem um elemento X aqui, que tem número de massa A e número atômico Z, quando ele emitir uma partícula alfa, ele vai formar um elemento Y que tem seu número de massa reduzido em 4 e seu número atômico reduzido em 2. Por exemplo, o plutônio aqui, ó, número atômico 94, número de massa atômica 239. Ele emitiu uma partícula alfa, seu número de massa diminuiu em 4, então formou urânio 235, e o seu número de prótons diminuiu em 2, de 94 passou para 92, seu número atômico, né? Formando um outro elemento. Então, ele passou de plutônio para urânio, tá? Nas equações nucleares, os números de massa e os números atômicos devem ser conservados. O número de massa dos reagentes deve ser igual ao número de massa dos produtos, ou esse símbolo a gente chama de somatória, né? Então, a somatória das massas dos reagentes deve ser igual à somatória das massas dos produtos, e isso equivale também para o número atômico, para o número de prótons. Então, a somatória dos números de prótons dos reagentes
deve ser igual à somatória dos números de prótons dos produtos, tá? Pegando o exemplo anterior, então, ó, a somatória das massas dos reagentes 239 deve ser igual à dos produtos. 4 mais 235 dá 239. A mesma coisa para o número atômico, 94, 92 mais 2 dá 94. Então, está igual, tá? A segunda lei de decaimento é a lei de Soddy-Fajans-Russell, que é para emissão de partículas beta, tá? As partículas betas, elas são formadas pela desintegração de um nêutron no núcleo, originando um próton, que pertence no núcleo, e um elétron, e uma subpartícula chamada de antineutrino, tá? Então, quando o átomo de um elemento radioativo emitir partículas beta, seu número de massa permanece o mesmo, tá? E seu número atômico vai aumentar em uma unidade, porque ela emite um elétron, né? Originando um novo elemento químico, mais uma vez, porque a gente mexe nos valores do número de prótons, né? Então, se um elemento químico X de número de massa A e número atômico Z emite uma partícula beta, né? Ele vai formar um elemento Y de número de massa que se mantém, né? Mas vai somar o 1 ao seu número atômico, porque ele perde um elétron. Por exemplo, a gente tem o carbono aqui 14, né? Se ele emitir uma radiação beta, vai manter a sua massa em 14, mas vai somar mais um ao seu número atômico, porque ele perde um elétron, né? E a gente forma um nitrogênio aqui e mantém as mesmas regras. A somatória das massas dos reagentes deve ser igual à somatória das massas dos produtos e a somatória do número de prótons dos reagentes deve ser igual à somatória do número de prótons dos produtos. Por exemplo, a somatória de massa dos reagentes aqui, 14, 0 mais 4 dos produtos, manteve como 14. Do número atômico, a somatória 6 dos reagentes dos produtos, menos 6 mais menos 1 mais 7, dá 6 também. Então, a gente respeitou as regras, tá bom? No caso dos raios gama, porque nós vimos as leis de decaimento para radiação alfa e beta. No caso dos raios gama, como as radiações são ondas eletromagnéticas e não partículas, sua emissão não altera o número atômico nem o número de massa do elemento químico. Por isso, a gente não costuma representar as emissões por meio de equações nucleares, tá bom? Também é importante, quando a gente fala de radiação, a gente entender o conceito de transmutação. Ele acontece quando o elemento químico emite espontaneamente uma radiação e se transforma em outro elemento químico, né? Que é o que a gente estava estudando aí, as leis dos decaimentos radioativos, tá? Existem transmutações que são naturais e existem transmutações que são artificiais, tá? Que as transmutações artificiais ocorrem quando as transmutações são obtidas por bombardeamento dos núcleos estáveis com partículas alfa, com prótons, com nêutrons, tá? A primeira transmutação artificial foi feita por Rutherford, quando ele bombardeou o núcleo de nitrogênio com partículas alfa. Aí ele obteve o oxigênio, né? E ainda eliminou um próton, tá? Chadwick também descobriu o nêutron quando ele bombardeou o núcleo de berílio, tá? E com partículas alfa e obteve aí carbono e eliminou um nêutron, que foi assim que ele descobriu os nêutrons, tá? Sempre respeitando as regras, que a somatória dos reagentes com relação à massa deve ser igual à somatória das massas dos produtos e a somatória do número de prótons dos reagentes também deve ser igual à somatória do número de prótons dos produtos. Então, se a gente está falando de radiação, bombardeamento de núcleo, a gente precisa entender o conceito de fissão e de fusão nuclear, tá? A fissão, é quebrar, tá? Então, é a quebra de um núcleo pesado, como do átomo de urânio, provocado pelo bombardeamento por nêutrons, tá? Formando sempre dois novos núcleos menores e ocorrendo a liberação de dois ou mais nêutrons. Por exemplo, o átomo de urânio, né, tem o seu núcleo bombardeado por nêutrons, forma bário, criptônio e ainda libera dois nêutrons sempre, tá? Ele é um processo que libera uma considerável quantidade de energia térmica, que pode ser convertida em energia elétrica, por exemplo, tá? Que é aí o princípio de funcionamento das usinas nucleares. Porém,
todos os novos núcleos formados são radioativos, ou seja, é um processo que gera lixo nuclear, tá bom? Fora os acidentes nucleares por conta de manutenção, tá? Para vocês terem uma ideia, o lixo nuclear, ele é classificado em 3 categorias, né? A mais grave deles, ela precisa ser mantida em piscinas que são revestidas por várias camadas bem espessas de metais, né? E elas são, a gente chama de piscinas de resfriamento. Elas precisam passar longos e longos anos ali para que elas não contaminem o ambiente, tá? Fora as catástrofes aí que acontecem por conta dos acidentes nucleares, tá? O processo de fusão nuclear é o contrário. Fundir significa unir. Então, é a união de 2 ou mais núcleos de átomos leves, tá? No caso, o hidrogênio, tendo como resultado a formação de um único novo núcleo, que é obrigatoriamente o hélio, cujo número atômico é 2, né? Já que são utilizados 2 átomos de hidrogênio, cujo número atômico é 1. Então, é a fusão de 2 núcleos de hidrogênio para formar o hélio. Assim como na fissão, a fusão também produz energia, mas até muito mais do que a fissão. Só que outra vantagem é que a fusão é que o hélio não é radioativo, portanto, a gente não gera lixo radioativo ou lixo atômico, tá? Então, representando aqui, ó, no processo de fissão nuclear, um nêutron, né? Ele é bombardeado em um núcleo, provoca a divisão desse núcleo, tá? E libera grande quantidade de energia. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Perdão. Pode. Imagina. Libera uma grande quantidade de energia e se a gente continuar com esse processo bombardeando esses núcleos, a gente tem uma reação em cadeia. Já o processo de fusão nuclear é ao contrário. 2 núcleos se fundem, formam outro elemento, liberam energia e ainda liberam um nêutron, tá bom? Também, quando a gente fala em radiação, é importante a gente saber o conceito de meia-vida ou período de semidesidratação, que é o tempo que o material radioativo leva para perder metade da sua massa e da sua capacidade de eliminar radiação. Então, é o tempo que um material radioativo leva para que a sua radioatividade decaia pela metade. Então, quando a gente diz que o césio 137 possui meia-vida de 30 anos, a gente quer dizer que se tiver 10 gramas de césio após 137, após 30 anos a gente vai ter apenas 5 gramas. Então, aqui é o gráfico, tá vendo? É o tempo que a radiação vai decaindo pela metade. Ou no exemplozinho aqui, a gente tem um material aqui, ó, com átomos radioativos, massa zero. Passou um período de meia-vida, a massa caiu pela metade. Outro segundo de meia-vida, a massa caiu para 1/4. Outro tempo de meia-vida, a massa caiu para 1/8, tá vendo? Vai diminuindo o número de átomos radioativos pela metade. A radiação ela é muito utilizada no nosso cotidiano, por exemplo, para as datações de carbono, para determinar aí o tempo dos fósseis, tá? Ela é utilizada na agricultura. A gente tem hoje alimentos que passam por processos de irradiação, que são muito bons, ao contrário de a gente pensar um alimento que passou por irradiação contaminado, não, ele é mais seguro para o consumo, tá? Porque esse processo, ele tira os fungos, retarda o processo de germinação, né? E elimina ali os outros micro-organismos que possam levar esse alimento à deteriorização, né? Então, os alimentos que passam por irradiação, que são processos de radiação, eles são mais seguros para o consumo e duram mais tempo. Por isso que, às vezes, você vê uma batata não passou por esse processo, uma cebola ou qualquer outro alimento, a que passou pela radiação, ela é muito mais bonita e ela dura muito mais tempo, tá? Também a radiação é utilizada na agricultura para fazer os que a gente chama de determinação de traçadores radiativos, né? Que é para o crescimento dos vegetais ou ver como os insetos se comportam ali dentro de uma plantação. Também é utilizada na inspeção de aeronaves, para esterilização de componentes hospitalares, na medicina, no tratamento de tumores, tá bom? Então, a radiação também tem o seu lado positivo ali. Mas, né, dependendo da quantidade, ela traz prejuízos para a nossa saúde, como queimaduras, lesões no sistema nervoso central e gastrointestinal, náusea, vômito, queda de cabelo, desenvolvimento de câncer, né?
e pode provocar a morte imediata quando a quantidade de radiação for intensa, por exemplo, as das bombas atômicas, tá? Vamos ver uma questão do Enem sobre radiação, para eu não ficar só falando aqui. Na verdade, duas. Primeiro, uma. A duração, essa é a questão 25, também da prova amarela, mas do Enem de 2007. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para a quantidade original do fármaco no organismo se reduz à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. O gráfico acima representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo ao longo do tempo. Então, ela vai decaindo, né? A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo a 1h30 será de aproximadamente. Então, tá, o exercício falou aí que o tempo de meia-vida da amoxicilina é 1 hora. Da 1 até 1h30, passou uma meia-vida mais meia, né? Então, o que basta? A gente tem o gráfico aí, ó, com o número de meias-vidas pela porcentagem de fármaco no organismo. É só a gente traçar aqui no eixo Y, ó, bem onde vai ser o número de meia-vidas, ó, 1,5 vida, e ir subindo, e subindo até o pontilhadinho, até onde a gente chegar, onde está passando a curva do gráfico. E ela vai dar certinho aqui, ó, entre o 30% e o 40%. Então, metade entre 30% e 40% ali, o meinho, é o 35%, né? Então, a gente sabe que passada uma vida e 1,5 meia-vidas, a gente ainda vai ter 35% do fármaco no organismo, que é a alternativa D, tá bom? Mais uma questão. Essa é a questão 84 da prova azul do Enem de 2012. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar um medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar certificado de esterilização por irradiação. A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois quando o material passa por esse processo de irradiação, igual eu falei para vocês do alimento, ele não contamina, tá? Pelo contrário, ele deixa tanto o alimento quanto o material médico mais seguro, tá? Então, a decisão tomada pela companhia é equivocada porque o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Já é essa a alternativa correta, tá? Vamos só analisar as outras. A utilização de uma embalagem é insuficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. Não precisa bloquear, porque não contamina, tá? A contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que a infecção por micro-organismo. Não temos essa relação no exercício, então esquece. O material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela oferecia risco à saúde. A gente não fala em valores aí, né, para analisar. O intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita radiação. Ele não emite radiação porque ele não está contaminado, tá? Então, a alternativa correta é o material, quando ele passa pelo processo de radiação, seja de alimento, seja de esterilização, ele não contamina o material e não contamina o consumidor, tá bom? Alternativa A, então. Eu gostaria de ter a liberdade de deixar para vocês como sugestões de estudo, né, por conta do nosso tema, não dá para eu abordar todos os temas, mas eu gostaria que vocês estudassem também sobre a tabela periódica, né, então que a gente viu que ela é organizada em ordem crescente de número atômico, mas que vocês estudassem também as características das famílias e as propriedades periódicas, pelo menos. Que vocês também dessem uma lida a respeito dos principais acidentes nucleares e sobre lixo atômico, que são temas bastante recorrentes no Enem e que podem ajudar muito vocês na hora de responderem as questões. Então, eu tomei essa liberdade de deixar essas sugestões de estudo para vocês, para que a gente possa ir para o nosso outro tema, que é eletroquímica, para ser estudado nessa nossa aula de hoje. Então, indo para o outro tema, agora a gente encerrou a atomística, tá?
Agora nós vamos começar com a eletroquímica. Claro que a atomística é importante dentro da eletroquímica também, porque um tema liga o outro, tá? Mas vamos ver, então, a questão 94 da prova amarela do Enem 2019. Para realizar o desentupimento das tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada a água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considerando os potenciais padrões de redução, a água da água e de outras espécies em meio básico expressos no quadro. Então, aqui a gente tem as reações e os potenciais padrão de redução. Qual a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Então, calma, vamos entender o que é eletroquímica. Então, para responder essa questão, vocês precisam conhecer o que é eletroquímica, o que são potenciais de redução. Um resumão que vocês precisam saber quando a gente fala de eletroquímica é o que é o número de oxidação, né? É a tendência que o átomo tem de atrair os elétrons envolvidos na reação que ele está realizando, tá? Então, o NOx de cada elemento, eles têm umas regrinhas básicas, igual eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, o NOx de uma substância simples é sempre 0. O NOx de um íon monoatômico é sempre a sua carga. Os elementos das famílias que apresentam NOx fixo, a família 1A é mais 1, a família 2A é mais 2, zinco é mais 2, a prata é mais 1 e o alumínio é mais 3. O elemento hidrogênio, nas substâncias compostas, tem NOx mais 1, mas ele se estiver ligado ao metal, o NOx dele é menos 1. E o NOx do elemento oxigênio, na maioria dos compostos, é menos 2, tá? Exceto quando ele está no fluoreto de oxigênio, como o flúor é mais eletronegativo, o NOx desse passa a ser mais 2, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui, só para vocês lembrarem o NOx, né? Nós temos o pentóxido de fosfato aqui. O sódio, como ele é da família 1A, a gente sabe que ele tem carga mais 1, então, vezes 4 átomos. O fósforo é o que a gente vai descobrir, então, como a gente tem 2, 2 vezes X. E o de oxigênio, a gente sabe, quando ele está ligado a peróxidos, ele tem carga menos 2. Então, 7 vezes menos 2. Resolvendo a equação, a gente vai ver que o NOx do fósforo é mais 5, tá? Então, o número de oxidação é o NOx, tá? De um átomo, uma molécula, um íon nuclear, um íon polinuclear, corresponde à carga que esse átomo aparenta possuir na sua espécie química que ele está. Então, é a carga do elemento, do átomo, tá? Resumão, vocês precisam entender o que significa oxidar e reduzir. Oxidação ou oxidar, dar elétrons, tá? Então, o elemento que oxida, ele dá elétrons. Se ele vai dar elétrons, alguém precisa reduzir. Então, se ele vai fazer alguém reduzir, a gente chama ele de agente redutor. Então, quem sofre oxidação é chamado de agente redutor. Reduzir significa receber elétrons. Se ele vai receber elétrons, para ele receber, alguém precisa dar. Então, se ele vai receber, ele precisa fazer alguém dar esses elétrons. Por isso que ele é chamado de agente oxidante. Então, no exemplo da reação que a gente tem aqui, ó, então, quando ele sofre oxidação, ele dá elétrons, o NOx aumenta. Quando ele sofre redução, ele recebe elétrons, o NOx diminui. Por exemplo, o magnésio aqui, ele passou de 0 para mais 2. O NOx dele aumentou, então ele sofreu oxidação. Se ele sofreu oxidação, ele é o agente redutor. O hidrogênio aqui, ó, o NOx dele diminuiu. Se o NOx diminuiu, ele sofreu redução. Se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. Então, sempre lembrar, oxidar, dar elétrons, reduzir, receber elétrons. Quem oxida vai dar alguma coisa para alguém. Então, ele provoca a redução, porque o elemento precisa receber. Agora, quem reduz quer receber. Para ele receber, alguém quer dar. Então, ele precisa provocar a oxidação. Por isso, agente oxidante, tá? Essas reações podem ser usadas para gerar corrente elétrica e estão associadas com a diferença de energia potencial ou de energia elétrica. Essas reações podem acontecer de forma espontânea, que é o processo da eletroquímica, né? A eletroquímica é a movimentação dos elétrons, né, dentro da reação química.
Quando essa reação acontece espontaneamente, é o que a gente chama de funcionamento das pilhas ou células voltaicas, que é a conversão de energia química em energia elétrica, tá? Agora, quando é a conversão de energia elétrica em energia química, esse processo não é espontâneo, que é os geradores, tá? E sempre para que aconteça essa transferência, essa corrente elétrica, a gente precisa ter reações de redox ou oxirredução, que é essa transferência de elétrons. Tá? Como que a gente vai medir esse potencial de redução e de oxidação? A gente utiliza por convenção o potencial do hidrogênio, que ele é estabelecido como zero, tá bom? E o eletrodo desenvolvido para produzir essa semi-reação é o eletrodo padrão de hidrogênio, o EPH, tá? Então, o potencial padrão de oxidação do hidrogênio é zero, é o padrão. Quando o potencial padrão de oxidação for positivo, indica que a semi-reação é favorável, tá? Então, ela quer acontecer. A reação de oxidação é positiva, ela tem tendência a acontecer. E quanto maior ela for, mais positiva ela for, maior a tendência dela de acontecer, tá? Agora, quando a gente tiver valores negativos, é que ela não acontece espontaneamente, tá? E aqui dá para a gente determinar a diferença de potencial padrão fazendo essa comparação, onde é a energia potencial de redução padrão da espécie sendo reduzida e EOX é o potencial padrão de redução da espécie que vai ser oxidada, tá bom? O potencial de uma reação onde o cobre é reduzido e o zinco oxidado. Aqui a gente tem o exemplo, ó, o valor positivo indica que essa reação acontece espontaneamente, tá? Se a gente tiver o agente redutor e oxidante, o sinal do potencial muda, tá? Então, basta a gente mudar o sinal que a gente muda o potencial padrão. Voltando à questão. Então, ele quer saber qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência. O hidrogênio que é liberado no processo é proveniente da redução da água, né? Assim, o potencial de redução da água deve ser maior que o potencial de redução da espécie presente na composição da mistura que promove essa reação, ou seja, o metal que oxida. Então, entre essas opções que nós temos aqui na tabela, o alumínio e o ferro são os únicos que possuem os maiores potenciais padrões de redução. Então, como o ferro não está na alternativa, a correta, que tem maior potencial padrão, é o de alumínio. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a A, tá bom? Mais uma. Grupos de pesquisadores em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para geração de energia elétrica entre eles, podendo se destacar as baterias de zinco-argônio, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria de zinco-argônio está apresentado na figura aqui, ó. Então, ele quer saber, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é. Então, vocês precisam entender, para responder essa questão, o conceito de pilhas ou células eletrolíticas. Resumidamente, as pilhas ou células eletrolíticas, elas convertem energia química em corrente elétrica. Então, é o fluxo, elas medem o fluxo de elétrons, tá? Ela é uma reação espontânea, tá? O cátodo é a parte positiva, é onde sofre redução e ganha elétrons. A cor da solução vai diminuir porque ela dilui, tá? E ele é o agente oxidante. O ânodo é a parte negativa, ânodo negativo. Ele sofre oxidação, ele perde elétrons e a cor aumenta, porque ela fica mais concentrada, e é onde vai sofrer corrosão, é o agente redutor, tá? Sempre o sentido dos elétrons é do ânodo para o cátodo, tá? Só que a corrente elétrica é ao contrário, a corrente elétrica ela é medida ao contrário do sentido dos elétrons, tá bom? Um exemplo aqui bastante conhecido que vocês já devem ter ouvido falar é sobre a pilha de Daniel, né? Que a gente tem dois eletrodos aqui, que são a placa de zinco metálico, a placa de cobre metálico, que foram colocados nas soluções dos seus sais, ou seja,
na solução de sulfato de zinco e na solução de sulfato de cobre. Nós temos uma ponte de salina, que é formada por cloreto de potássio, né, e que mantém a reação acontecendo, que mantém esse fluxo de elétrons. Os elétrons do zinco, o zinco tende a sofrer oxidação, a dar os seus elétrons. Então, eles começam a se depositar na solução e o metal de zinco começa a ser corroído, tá? Já o cobre, ele tem tendência a sofrer redução, a receber os elétrons. Então, os elétrons do zinco, eles vão passando aqui, ó, e vão ser depositados na placa de cobre. Então, a placa de zinco sofre corrosão, ela vai diminuir de tamanho. Já a placa de cobre, ela vai aumentar de tamanho, porque os elétrons do zinco vão começar a se depositar na placa de cobre, tá bom? É um processo espontâneo, tá? Essa reação. E aqui, ó, a gente tem o fluxo de elétrons aqui sempre vai do ânodo, né, para o cátodo, como nós vimos anteriormente. Ao contrário das pilhas, nós temos o processo de eletrólise, tá? Que é um processo que não é espontâneo, é a conversão de corrente elétrica em reação química. Ela é feita pelos geradores de energia, tá? E ao contrário das pilhas, o ânodo vai ser o polo positivo, que é onde sofre oxidação, e o cátodo vai ser o polo negativo, onde sofre redução. A eletrólise é um processo muito importante, ela pode ser eletrólise ígnea e a eletrólise em solução aquosa, porque é através do processo de eletrólise que existe o que a gente chama de metal de sacrifício, que é o processo de galvanização, que protege os metais da oxidação, tá bom? Então, voltando à nossa questão, ele quer saber no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é aqui o zinco, né? Porque o ânodo de uma pilha ou bateria é o eletrodo em que ocorre a semi-reação de oxidação. No esquema mostrado, a semi-reação de redução ocorre no eletrodo poroso, em que o gás oxigênio do ar é convertido em íons hidroxila. E a semi-reação de oxidação ocorre no eletrodo de zinco, tá? Em que há a conversão de zinco do próprio eletrodo em ZnOH. Aqui, ó, em zinco aquoso, hidróxido de zinco aquoso, tá bom? Então, a gente tá vendo aqui, ó, o fluxo que acontece essa reação. Então, a alternativa correta é a E, tá bom? Um mito ou verdade sobre as pilhas e baterias. É verdade que dá para recarregar as pilhas usadas no congelador? Não, tá? É muito comum, às vezes a pilha acaba, a gente fala assim, vou colocar ela um pouquinho lá no congelador e volta. O máximo que você vai conseguir fazer é ela voltar a funcionar bem pouquinho, né? Porque quando elas funcionam, elas convertem energia química em energia elétrica, né? E esse processo libera gás, hidrogênio e amônio, e essas bolhas se movimentam, dificultando a passagem de corrente elétrica. Quando você coloca ela no congelador, por causa da baixa temperatura, você vai diminuir essas bolhas. Então, você vai conseguir fazer que o restinho de fluxo de elétrons que tem ali ainda funcione um pouquinho. Então, por isso que parece que a pilha vai voltar a funcionar, mas é por muito pouquinho, nada além disso. Então, volta? Não, é só porque vocês diminuem essas bolhas e aí os elétrons voltam a funcionar só um pouquinho ali, tá bom? Então, é mito, tá? Eu gostaria de deixar como sugestões de estudo para vocês também, que vocês lessem sobre os diferentes tipos de pilhas e baterias, né? Que hoje nós temos as pilhas de lítio, né? A gente tem até pilhas que são chamadas de pilhas nucleares, que são um grande avanço que a gente costuma ter aí para os nossos materiais eletrônicos. Então, que vocês leiam sobre isso. Também leiam sobre o lixo eletrônico, que ao contrário da facilidade que a gente tem ao acesso a esses materiais, nós temos aí uma grande quantidade de lixo que é gerado por conta desse acesso fácil a esse tipo de material eletrônico, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, pelo menos um pouquinho, a entender essa parte da química, tá? Principalmente de atomística e de eletroquímica. E eu fico disponível aí para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida para tirar, tá? Podem perguntar agora, podem abrir o microfone. Eu estou à disposição.
tá bom? E aí? Vocês são muito quietinhos. O Adonis já tá aí? Ainda não, né? Então, como o Adonis ainda não chegou, eu gostaria de, para encerrar, fazer uma brincadeirinha com vocês. Eu vou disponibilizar um link aqui pelo chat. Vocês conseguem acessar o chat? Eu vou disponibilizar aqui pelo chat e vou mandar também lá no grupo que vocês estão do intensivão. O que vocês vão fazer? Vão clicar nesse link, isso chamam quizzes e é uma brincadeirinha, tá? Aí vocês vão clicar nesse link, eles vão pedir para você colocar o nome. Você pode colocar o nome que vocês quiserem, tá? Nesse link. E vocês vão ganhar um avatarzinho. E aí, a hora que eu der start, tem 5 questõezinhas para vocês responderem sobre o que a gente estudou. 5 questõezinhas rápidas. E vai ranqueando. Vamos ver quem prestou atenção e vai ficar em primeiro lugar, tá? Então, vou mandar o link aqui para vocês. Eu mandei pelo WhatsApp. É só vocês clicarem e entrando, que eu vou vendo aqui conforme vocês vão entrando. Vou continuar compartilhando o conteúdo aqui para que a gente possa brincar. Então, vão clicando aí no link, que aí vai aparecendo aqui para mim. Espera aí que está carregando a página aqui. Deixa eu parar de transmitir a tela para ver se vai mais rápido. Então, vão clicando no link, tá aparecendo? Se alguém não está conseguindo acessar, vai me falando. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Tá carregando aqui. A internet está meio devagar, calma aí. Enquanto isso, vocês querem perguntar alguma coisa? Tá todo mundo quietinho? Vocês entenderam tudo? Não entenderam nada? Ficaram com mais ódio da química ou começaram a gostar ainda mais da química? E aí, eu quero ouvir vocês. Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar para transmitir. Tá falando aqui para mim má qualidade da rede. Acho que a internet tá dando um BOzinho aqui. Calma que volta. Deixa eu ver se vai voltar com o mesmo. Isso, voltou com o mesmo link. Vamos lá, eu já tenho 6 participantes. Cadê os demais? Vamos, eu vou esperar um minutinho, aí eu vou dar o start. Deixa eu transmitir a tela aqui para vocês. Para vocês conseguirem ver que eu vejo vocês entrando. Vamos lá, enquanto isso vão entrando, eu quero ver vocês. Pra gente, é uma brincadeirinha, não tá valendo nada, é só pra gente se divertir. Aqui é para saber responder com pressão, para ver se prestou atenção, é só pra gente brincar. Tem uma musiquinha, tá? Então vamos lá, eu já tenho 6 participantes, mais um minutinho eu vou dar start aqui pra gente começar, hein? Clica no link. Aí tá Queiroz, a DP, a Amanda, deixa eu ver, o Gabriel Lima, o Leonardo, a Júlia. Vamos ver, entra aí, pessoal. Vamos entrando mais gente. Vai clicando no link, mais um minutinho. Aí eu vou dar start para a gente brincar, porque senão eu vou atrasar a aula do Adonis. Vamos lá, hein? Cadê, pessoal? Clica, vamos brincar. É só uma brincadeirinha, só para a gente divertir. Aí, o Rian entrou. Aí, vamos lá, gente. Vou dar start, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, hein? Então, vamos lá. Vamos ver, valendo. Então, vamos lá. Vocês vão respondendo as questões, vai aparecendo aqui para mim, ó. Quem tá na foto.
DP já acertou a primeira, é o primeiro colocado, hein? Tá competindo ali com a Alice, porque demorou um pouquinho mais para responder. Vamos lá. Quanto mais rápido vocês responderem, e tem que responder certo também, né? Melhor ranqueado vocês ficam. Aí o Leonardo respondeu. Vai ser Ó, a Alice tá ganhando um posto ali. Ó, minha passou, tá em primeiro lugar. Vixe, a luta já subiu pro primeiro lugar. Ah, falta uma questãozinha só. Vai, vamos ver se vai ficar em primeiro. Vai conseguir essa posto, vai subir. Porque voltou pro primeiro lugar. Vamos lá, falta uma questãozinha. Aê, o DP Ih, a Alice subiu ali de posto. Passou na frente. Era mais a Alice já subiu lugar. A nossa campeã ali foi a Parabéns, Alice. Vai aparecer aqui. A Alice ficou em primeiro lugar, em segundo, o DP, em terceiro, a Amanda. Parabéns. Parabéns para todos que participaram. Aí aqui aparecem as questões que vocês acertaram, que vocês erraram. Lá no exercício também ia mostrando a resposta certa, tá? Eu fiz isso só para a gente fazer uma brincadeirinha para a gente descontrair. Mas esse aplicativo ele é muito interessante para vocês estudarem também, tá? Basta vocês digitarem lá no Google Quizzes, que vocês entram como estudantes, tá? E aí tem questionários, tem outras línguas também, tá? Mas tem bastante questionários em português das mais diversas áreas do conhecimento, não só de química, tá? Matemática, português, história, geografia, inglês. Então é uma maneira de vocês aprenderem brincando, aprenderem jogando, né? Que aí fica mais interessante. Às vezes a gente passa o dia todo estudando lá e assim vocês podem entrar para se divertir um pouquinho, para esfriar a cabeça e ainda assim continuar aprendendo, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez por vocês terem ficado comigo até agora. De novo, eu espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho aí para vocês aprenderem alguma coisinha de química, ou pelo menos para vocês passarem a ter outros olhos mais interessantes, que vocês passem a gostar mais da química, tá? E eu continuo aí à disposição. O que vocês precisarem, vocês podem me perguntar, podem mandar mensagem, tá bom? Que eu estou aqui sempre à disposição. Foi um prazer. Eu gosto muito de participar desses projetos desse tipo, e ainda mais quando é para falar de química, que é a área que eu gosto tanto. Ah, vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então eu vou encerrar, para eu encerrar a gravação, para que agora vocês possam assistir a aula do Adonis, que agora vocês ficam com química orgânica, tá bom? Qualquer coisa, então, eu estou à disposição. Vocês podem me mandar perguntas, tá bom? Alguém ainda quer perguntar alguma coisa? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três? Pode falar, Alice. Eu só queria agradecer em nome de todos mesmo o seu tempo e você é uma pessoa maravilhosa, ensinou super bem e muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelo carinho, eu fico muito contente de ouvir isso, obrigada mesmo, tá? E obrigado. Vocês precisarem, podem contar comigo sempre, tá bom? Fico muito feliz que vocês gostaram. Igual eu falei, para mim falar dessa parte, principalmente de química, é um prazer. Então eu tô aqui sempre, tá bom? Mais alguém?
Então, obrigada, pessoal. Até uma próxima e boa aula. Fiquem agora, então, com a Química Orgânica com o Adonis. Tchauzinho!